Aqui nós temos um exemplo, né, do limite com o x tendendo a mais infinito na função x menos 2 vezes e na x. Então, isso aqui também é para mostrar, né, a aplicação da regra de L'Hopital, só que aqui nós temos o segundo caso. Como percebemos, aqui é uma multiplicação. Então, não tá na forma do quociente, né? Então, primeiro a gente verifica a indeterminação, depois a gente coloca na forma do quociente e, por último, aplica L'Hopital, tá bom? Então, vamos lá. Essa função aqui, que tá x na menos 2, ela já tá uma função inversa, porque tem um menos ali, né? A gente pode fazer a leitura dela de 1 sobre x ao quadrado. A tendência do limite é infinito, então 1 dividido por infinito ao quadrado é infinito. Então, vai ficar 1 sobre infinito. Uma unidade dividido infinitas vezes, qual vai ser o resultado? 0, tá? Então, a gente pode pensar assim, um objeto, né? Eu vou dividir para muitas pessoas. Mas falha lá, vai virar 0. Agora, o E... Lembrar que o E é aquele número decimal, né? 2,7, né? Infinitamente. Então, ele pode jogar ele quase 3, para ficar mais fácil de você entender. Então, 3 elevado ao infinito, o número só vai aumentar. Então, vai tender ao infinito. Tendo isso, nós podemos montar o limite e fazer a leitura dele da seguinte forma. Então, o limite quando o x tende a mais infinito. 1 sobre x ao quadrado vezes e na x. Eu já posso escrever essa função invertida, ó. E aqui nós temos a multiplicação, né, de uma fração por uma exponencial. Então, pode multiplicar o de cima pelo de cima e o de baixo pelo de baixo. Lembrar que aqui o denominador é 1, né? Então, a nossa função, ela vai ser escrita assim, limite quando x tende a mais infinito, isso aqui sempre tem que lembrar de escrever, porque a gente está trabalhando com limite, não com função apenas, né? Então, só quando usar o valor do limite para achar o resultado final é que não precisa mais escrever a função, tá certo? A função, essa parte de definição do limite. E na x dividido por x ao quadrado. Beleza. Se a gente for substituir, fica e na infinito, então como a gente já observou aqui no início, fica infinito. E infinito ao quadrado, o infinito já é grande, né? Elevado ao quadrado vai ficar maior ainda, permanece infinito. A indeterminação acontece, então nós vamos deixar aqui a indicação do limite ainda, fazer a derivada da função do numerador e a derivada da função do denominador. Agora, nesse momento, a gente pode. Isso aqui é a aplicação da regra de L'Hopital. A aplicação da regra de L'Hopital, ela pode ser feita apenas num quociente. Aqui nós temos um produto. Então, o produto, ele precisa ser reescrito na forma de um quociente, tá? Então, na verdade, aí a função ser inversa, ela até ajudou. Ficou mais rápido de descrever esse quociente. Então, fazendo a derivada da função e na x, é ela mesma, e na x. Derivada da função x ao quadrado, 2x. Aqui, se a gente for substituir, vai ficar e na infinito, infinito, e 2 vezes infinito, infinito outra vez. Segue a indeterminação. Então, a gente segue na aplicação da regra de L'Hopital mais uma vez. Então, limite quando o x tende a mais infinito. E na x derivou? E na x. 2x derivou? 2. A função e na x é e na infinito. Então, infinito. E aqui nós já temos um número. Toda vez que a gente chega no número, a gente sabe que vai acabar, né? A gente não precisa mais aplicar a derivada, né? Aplicar a regrinha de L'Hopital. Então, infinito dividido por 2, infinito. Uma dica que eu vou deixar aqui nesse vídeo é o seguinte, ó. Como a função e na x, ela é sempre, né, a mesma, toda vez que você deriva, você resulta na mesma função,
Quando ela estiver no numerador, quem comanda a ideia do limite é o denominador. Então, se ele tiver x ao quadrado, significa que você tem que derivar 2 vezes. Se ele for x na quarta, 4 vezes você vai precisar derivar, até chegar num valor numérico, tá? E se a tendência do limite é infinito e a função e na x estiver no numerador, sempre vai ficar infinito sobre um número, e aí o resultado é infinito. Agora, se a função exponencial estiver no denominador e aqui a tendência do limite for infinito, vai ficar um número dividido por infinito, e aí a resposta é 0. Tá bom? Então, gravem essa dica aí da função exponencial, que ela é bem interessante.